Calorosas saudações e Margarida Blasco, a Ministra da Administração Interna, deu uma entrevista hoje onde aborda o tópico da questão do racismo nas polícias. Ora, meus caros amigos, infelizmente muitos polícias são acusados injustamente de serem racistas. Felizmente, ninguém vai ser acusado de ser racista por colocar like neste vídeo. Portanto, aproveitem e metam gosto, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, essas coisas. E usem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Portanto, vamos ver o que é que a Ministra da Administração Interna, particularmente polémica porque já teceu comentários de acusações de racismo mesmo à polícia em geral em Portugal durante alguns dos seus mandatos a nível público dentro do país e, portanto, vamos ouvir. O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse recentemente numa entrevista ao Semanário Sol estar preocupado por sentir insegurança em geral na cidade de Lisboa e falava mesmo que os crimes aumentaram no que diz respeito ao seu grau de violência. E ele dizia mais, esta minha percepção, isto que eu sinto vai ao encontro daquilo que são os números da polícia. Afinal, há mais do que uma mera sensação de aumento da insegurança? Pormenor antes da Ministra responder. Reparem que o jornalista faz a pergunta da seguinte forma. Primeiro, inclui uma perspectiva de análise qualitativa, pessoal, da percepção de interpretação do Carlos Moedas e diz: o Carlos Moedas tem a sensação que a criminalidade está maior. E depois, no final da pergunta, coloca a perspectiva quantitativa ou estatística, quando diz: e a percepção do Carlos Moedas vai ao encontro do número das polícias. Ora, se a estatística diz, e é assumida pela própria pergunta, que o crime grave está a aumentar e em maior quantidade, a resposta a isto só pode ser claramente que sim. Porque a percepção individual qualitativa representa isso e a percepção quantitativa de análise estatística, segundo os dados da polícia, também constata o mesmo. Portanto, eu quero perceber qual é que é a resposta. Nós podemos falar aqui de segurança e insegurança. Percepciona-se que haja uma maior insegurança, mas eu tenho sempre um mas, eu não... aquilo que eu entendo é que Portugal continua a ser um país muito seguro. Voltamos, reparem o tempo que demorou, 10 segundos, para dizer percepciona-se que há uma insegurança, mas Portugal continua a ser um país muito seguro. Depende. Eu ainda hoje, no vídeo do primeiro canal, podem ver, o título é Portugal já não é seguro. Vão ao primeiro canal se quiserem, tiverem curiosidade, em que esta questão do Portugal ser muito seguro, e quando vemos Portugal nos rankings dos países mais seguros do mundo, segundo o Global Peace Index, isso tem a ver com o facto de Portugal ter uma probabilidade de ser invadido por países estrangeiros e criar uma guerra. E não temos, nós só somos rodeados por sardinhas do Atlântico e por presunto espanhol, de um ponto de vista jocoso. Portanto, em termos de guerra, nada vai acontecer. Agora, em termos de criminalidade de rua e criminalidade genérica, a coisa já muda de figura. Nós somos dos países da União Europeia com mais assaltos à mão armada. Portanto, esta percepção não é apenas uma percepção. O que a Ministra aqui deveria ter respondido era, efetivamente, não é apenas um senso de insegurança. Há mais insegurança em Portugal. Certamente somos mais seguros do que muito país do mundo, mas nós não devemos nivelar por baixo. Isto que a Ministra aqui diz é nivelar por baixo. Eu não quero viver da qualidade do passado. Eu quero viver e evoluir no sentido de ter ainda mais qualidade no futuro. Portanto, há mais insegurança neste momento, muito mais. Os dados demonstram isto. A criminalidade juvenil de 2022 para 2023 aumentou 15%. Portanto, podem ver, só nesse âmbito, há redes de tráfico humano a funcionarem neste país que é uma coisa louca. Grupos de crime organizado do Brasil, do Calistão, da Holanda aqui em Portugal. Portanto, claramente há mais insegurança. O que deveria ter sido respondido era: há mais insegurança, certo, mas nós vamos trabalhar no sentido de a resolver. Simples. Agora, existe efetivamente uma mudança em termos cartográficos, em termos de pessoas, e é preciso conhecer essa realidade e fazer chegar, se as pessoas começarem a ver que há mais polícias, e o engenheiro Carlos Moedas com certeza que também tem a polícia municipal que também anda na rua.
há que dar um sentimento de segurança às pessoas no sentido de que a polícia está atenta. Aqui, ao meu ver, mais um erro. Eu não acho que as pessoas se sintam... Ou melhor, é necessário que haja uma quantidade adequada de polícias para a quantidade de população existente em Portugal. Acho que é isto, estamos de acordo. Agora, não me parece que as pessoas desejem viver num país quase como se fosse um Estado policial onde haja polícia por quanto tudo o que é sítio, porque isso não demonstra propriamente uma situação de segurança. Obviamente que é preciso reforçar as forças de segurança em termos quantitativos. Ninguém está a dizer o contrário. Agora, de nada vale existirem mais forças de segurança se em termos legais as forças de segurança não têm poder legal para agir. Muitas das vezes, se necessário, de uma perspectiva mais física, para proteger as populações em geral. Ou a população, ou um indivíduo em específico. Portanto, não passa por aí. Passa por haver mais controlo a nível legal daqueles que cometem crime e uma justiça mais pesada, até em termos daquilo que é a conjuntura penal em Portugal, do que propriamente transformarmos isto num Estado policial. Volto a frisar. É importante uma quantidade de forças de segurança e polícias adequada à realidade portuguesa, sem dúvida. Mas aumentar significativamente o número de polícias só porque sim, sem que haja matéria legal que os faça poder agir em conformidade com as situações em que lhes apresentam à frente, de nada vale ter mais polícias. Porque as situações acontecem e eles não podem fazer nada. Em fevereiro, e referindo-se a alguns protestos que houve na altura, o Primeiro-Ministro disse esperar que não houvesse forças políticas extremistas e populistas a estimularem determinados excessos nas forças de segurança. Eu queria perguntar-lhe se ao fim deste tempo, e até vendo aquilo a que assistimos a semana passada na Assembleia da República, se já tem ideia de que isso se verifica ou não se verifica, ou seja, se pelo menos pode ou não haver uma tentativa de instrumentalização política da PSP e da GNR pelo Chega. Aquilo que eu lhe quero dizer é que continuamos muito atentos a essa situação, porque não admito, e eu como Ministra da Administração Interna não admito mesmo qualquer fator de xenofobia, de radicalismo dentro da polícia. Isso não representa a polícia, são alguns dentro da polícia e certamente que o assunto terá o seu tratamento adequado e em sede própria. Eu acho, atenção, aqui é uma abordagem mais realista por parte da Ministra e eu concordo, ou seja, ela diz que pode eventualmente existir algum teor ou algumas pessoas, porque eu não conheço todos os polícias em Portugal, não é? Mas efetivamente isso pode acontecer, pode haver. Mas o que já não me parecia correto era se a Ministra, ainda não ouvi até ao fim, transformasse a narrativa de que todos os polícias, ou maioritariamente os polícias, em termos maioritários, quantitativos, são racistas, que não é verdade. Agora, que é possível que haja uma quantidade minoritária que o sejam, é possível e isso não é desejável porque senão o Estado de Direito não é cumprido e a igualdade perante a lei. Aí estou com ela. O problema é que a Margarida Blasco, ao longo dos últimos 10 anos, ao longo dos últimos anos, digamos assim, teve comentários bastante críticos do ponto de vista genérico à polícia. Ou seja, foram comentários que não foram bem na ordem deste. Ela aqui faz a separação entre alguma coisa que tem que ser mudada, não é? Do que propriamente, quando fazia antes de acusações diretas, quase dizendo que a polícia era racista, não é? Portanto, são coisas diferentes. Eu, honestamente, desde o início, que disse que o Luís Montenegro fez algumas escolhas acertadas para ministros, eu acho que a escolha do Ministro da Economia foi uma boa escolha, por exemplo, mas, e outros casos também, mas no caso aqui em concreto, a administração interna parece-me ter sido a pior escolha, muito honestamente. E falo apenas de uma perspectiva profissional, porque as próprias forças de segurança, muitas delas não tinham propriamente a melhor relação mediática e comunicacional com a Margarida Blasco. Houve até quem tivesse interpretado isso como uma forma quase provocatória. Mas enfim, vamos continuar. Semanas o país assistiu a imagens de um polícia municipal em Lisboa, aliás aqui à porta deste Ministério, a dar cabeçadas a um condutor de um tuk-tuk, um cidadão de nacionalidade brasileira, mais um episódio de uma alegada resposta desproporcional. Como é que, à luz de alguns episódios como este que vamos assistindo, com alguma regularidade, viu o recente acórdão relativo à detenção de Cláudia Simões, aquela mulher negra que não tinha bilhete de autocarro para a filha e cujas imagens da detenção foram públicas e todos nós as vimos? Eu gostava de saber porque é que a questão étnica é aqui colocada. Nós somos todos iguais perante a lei.
Ora, no caso da Cláudia Simões, independentemente de quem fosse, independentemente da sua origem étnica, a Cláudia Simões mordeu um agente da autoridade, não é? Portanto, não era por ser uma pessoa com mais ou menos melanina que tinha que ser julgada ou não julgada de forma diferente. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Portanto, não percebo honestamente porque é que a questão étnica está aí colocada. Não compreendo. Aliás, até compreendo. A pergunta é feita para ver se conseguem encravar a ministra na resposta. Mas não me parece que seja... Não traz nada de positivo ao debate, muito honestamente. Relativamente a esse tipo de questões, e são mais, infelizmente, há mais casos desses, relativamente ao primeiro, o processo está no Ministério Público, o inquérito, como sabe, está em segredo de justiça. Relativamente ao primeiro, há um acórdão, eu não comento decisões, eu própria sou juíza, não comento decisões de tribunais, aquilo que a única coisa que eu lhe posso dizer é que o Tribunal julgou consoante os factos que deu como provados. Ainda sobre essa questão. É uma resposta low profile, não é? Portanto, a entrevista foi boa, é bem conduzida pelo jornalista. Só acho que esta questão aqui, eu compreendo que seja para gerar buzz e imediatismo, mas não acho que seja justo, honestamente. Não acho que seja justo. Bom, eu posso lhe dizer que recentemente, portanto, mudou a Direção Nacional, há um novo inspetor e, em termos de formação, nós estamos a apostar muito na formação, quer no Instituto, quer nas escolas e da Polícia e da GNR, muita formação sobre direitos humanos. É uma cartilha, é a Constituição e é a Convenção dos Direitos Humanos. São as cartilhas que os polícias têm para si e para ensinar aos outros. Se for a parte da Constituição do preâmbulo, eu já não gosto assim tanto. O preâmbulo diz lá que caminhamos para uma sociedade de cariz socialista e etc. Portanto, agora, se for a parte da questão legal e de Estado de Direito, etc., espero que seja essa parte. Mas há outros aspectos em que eu também não simpatizo muito com a Constituição portuguesa, nomeadamente com a parte económica, mas enfim, isso é outro tópico. Meus amigos, digam-me agora a vossa opinião nos comentários e metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.